Olá pessoal, vamos falar sobre as diretrizes da OMS sobre a formação básica do quiropraxista e a segurança em quiropraxia. Meu nome é Caroline Calcin e eu vou apresentar os slides em companhia do professor Pablo Dias. Muito bem, pessoal, tamo aí, tamo junto. Iniciando então com a formação básica. A quiropraxia é uma das modalidades que utiliza a terapia manual, que mais cresce mundialmente e é uma abordagem de saúde conservadora que tem um relevante custo-benefício, ou seja, não é necessário uma grande equipe, uma grande estrutura tecnológica para se estabelecer como quiropraxista, e a partir disso esse guideline tem como objetivo estabelecer os parâmetros mínimos para a formação em quiropraxia. A regulamentação do exercício da quiropraxia já existe em vários países, ela tem um reconhecimento legal nos Estados Unidos, Canadá e Europa, e em outros países como a América Latina, o reconhecimento legal da quiropraxia ainda não está totalmente estabelecido, e também em outros países ela nem está institucionalizada ainda. É importante colocar sobre o que a Carol falou ali, que realmente a implantação do serviço de quiropraxia está tendo uma grande demanda pelo fato de que é uma formação clínica, que é uma disciplina de cuidados em saúde que produz uma grande resolutividade terapêutica. E é bem verdade que o profissional ele precisa ter uma gama de equipamentos próprios para a prática da quiropraxia, que estão relacionados com a identidade da quiropraxia, e esses equipamentos são bem específicos e têm digamos, um certo valor agregado, então eles têm um certo custo, né? Alguns equipamentos, macas são um pouco caras, termômetros, dispositivos de correção biofísica ou biomecânica, então são equipamentos bem refinados e bem apropriados e relacionados com algumas técnicas. No entanto, ainda assim, o quiropraxista, o especialista em quiropraxia, ele é um profissional que ele consegue uma boa resolutividade, uma excelente resolutividade em desenvolvendo tratamentos musculoesqueléticos e, além disso, ele consegue desenvolver uma estratégia de tratamento com um bom número de pacientes, uma fração de tempo reduzida, e ocupando um espaço físico bastante pequeno, de forma que isso facilita o acesso, o desempenho desse profissional no aspecto econômico e também a sua relevância no bem-estar junto à comunidade. Ele consegue atingir mais pessoas numa comunidade, podendo realizar atendimentos em mais de uma cidades, digamos, numa mesma semana. Então, considerando a implantação de serviços, por exemplo, de clínicas de fisioterapia, ou mesmo de estúdios de pilates, o atendimento de quiropraxia, a inserção do atendimento de quiropraxia, considerando o espaço físico que ele utiliza, ele tem, digamos, uma aplicabilidade mais versátil e um custo mais baixo de implantação do serviço. Então, o objetivo desse guideline é fornecer as exigências mínimas para a educação em quiropraxia e servir como referência para as autoridades nacionais no estabelecimento de um sistema de regulamentação e avaliação para o exercício qualificado na quiropraxia, bem como revisar as contraindicações desse atendimento. Então, algumas perguntas nortearam a construção deste guideline. Então, nos países onde não há ainda a estruturação da quiropraxia, um reconhecimento legal da quiropraxia, quem poderia receber essa formação? Qual seria o papel e a responsabilidade dos profissionais? Que nível educacional seria necessário? Quem ia fornecer e administrar essa formação? Qual os programas que seriam estabelecidos, né? E também se programas já existentes naquele determinado local poderiam ser melhorados e modificados para se tornarem adequados
para a formação do quiropraxista, haveria educadores nessa região para capacitar profissionais? E quais seriam os mecanismos de reconhecimento oficial dos profissionais, programas, educadores e instituições de ensino? Então, essa foi considerada então uma formação adicional e possibilidades profissionais. Então, nesses países onde ainda não há um estabelecimento completo, um reconhecimento legal da quiropraxia, se considerou a possibilidade de formação de outros profissionais e programas para suplementar a educação nas ciências da saúde na área da quiropraxia. O que são então os níveis aceitáveis de educação? É a formação plena em quiropraxia, que se subdivide em categoria 1A e 1B, e a formação limitada em quiropraxia. Isso é interessante comentar, porque a categoria 1B pode referir-se aos profissionais da fisioterapia. Então, a categoria 1A, ela é a formação plena em quiropraxia, estabelecida a partir das graduações, das formações de bacharelado, ou então programas de mestrados profissionalizantes. A categoria 1B também é uma formação plena em quiropraxia, e eu coloquei ela em vermelho porque ela diz respeito a outros profissionais da saúde, como os fisioterapeutas, que podem obter a formação plena. Então, eu vou ler. São programas para indivíduos com formação educacional prévia em medicina ou outros profissionais da área da saúde. Tais cursos podem variar em duração e disciplinas exigidas, dependendo da formação educacional prévia do candidato. A categoria 2, A e B, elas são destinadas para profissionais da saúde ou leigos que queiram obter uma formação limitada em quiropraxia. Limitada no sentido de que não podem desenvolver todas as técnicas, e até no guideline mesmo citam técnicas como massagem ou liberação miofascial, e apenas nesse sentido. Então, agora podemos falar sobre as diretrizes de segurança em quiropraxia. O guideline ele não traz indicações da quiropraxia e empregabilidade, devido à amplitude desse assunto. Mas o objetivo é estabelecer diretrizes que revisem as contraindicações aos procedimentos terapêuticos, né? Então, a quiropraxia não é um sinônimo de aplicação de técnicas manuais apenas, né? Mas as técnicas manuais manipulativas compõem a atividade do quiropraxista. Só que a profissão de quiropraxia, ela é uma profissão de primeiro contato, né? E deve satisfazer as exigências educacionais e respeitar as responsabilidades associadas com tal status. O exercício profissional da quiropraxia envolve uma gama geral e específica de métodos diagnósticos, tais como imaginologia, exames laboratoriais, exames ortopédicos, neurológicos, avaliações táteis e de inspeção. A conduta terapêutica envolve ajustes na coluna vertebral e outras terapias manuais, exercícios reabilitativos, medidas de apoio e complementares, educação do paciente e aconselhamento. Então, a gente vai falar sobre as contraindicações absolutas e relativas. Esse aqui é um panorama geral das contraindicações relativas e absolutas, que vai ser detalhado mais adiante, a seguir, na verdade. Na realidade, muitas contraindicações, nós vamos, ao longo dos módulos, né,
ao longo das disciplinas, vão manifestar diferentes técnicas, diferentes procedimentos, diferentes metodologias, e essas deverão então ser ainda mais detalhadas, destrinchadas, a ponto de correlacionar com contraindicações absolutas e também relativas. Então, também indicar a necessidade de uma avaliação mais aprimorada e realização de exames complementares. Mas, em geral, nós temos paradigmas, né, que nós devemos estudar sobre essas contraindicações no aspecto vascular, articular, tecido ósseo, sistema nervoso, entre outras disposições. Então vamos falar sobre as contraindicações vasculares. Uma das contraindicações absolutas de manipulação seria a insuficiência vértebro-basilar e o aneurisma. Então é importante entender que a insuficiência vértebro-basilar, existem testes, né, quando nós especialistas vamos atender um paciente com uma abordagem na coluna cervical, nós temos diversos testes que nós executamos no paciente, e além disso nós devemos observar a história clínica desse paciente, né? Então a história clínica desse paciente, manifestações, né, que o paciente apresenta nas atividades de vida diária, laboral e esportiva, e também dados trazidos pelos familiares, são muito importantes para que possam nortear esses exames semiotécnicos, né, que fazemos então no consultório mesmo, e também quando realmente temos uma desconfiança mais séria, mais clara, desenvolver também análises de exames complementares, como ecodoppler, raio-x, ressonância magnética, entre outros. Uma contraindicação as contraindicações relativas podem ser o tratamento com anticoagulante, o aneurisma também entra como uma contraindicação relativa, o AVE e a arteriosclerose. AVE, pessoal, só para esclarecer, acidente vascular encefálico. E assim, quanto às questões de paciente que está em tratamento com anticoagulante, é importante identificar que o que é um anticoagulante, né, e o que é um antiagregante plaquetário. O paciente que está tomando AS, está tomando aspirina, nós não podemos considerar que ele é um paciente, digamos, anticoagulado. E, de fato, esse paciente ele é um paciente que tem uma conduta profilática e, digamos, tem um bypass, né, uma situação que ele precisa, então, evitar agregação plaquetária, que é diferente do paciente anticoagulado, que é um paciente, por exemplo, que tem implantação de válvula cardíaca, no caso, uma válvula metálica, por exemplo, que ele precisa estar totalmente heparinizado. Então, esses pacientes já merecem um cuidado maior. Então, o aneurisma, dependendo da situação clínica, pode ser uma contraindicação absoluta ou pode ser uma contraindicação relativa. Por exemplo, se eu tenho um paciente com aneurisma na artéria vertebral, né, e esse aneurisma ele apresenta já uma alteração crítica, então, com certeza, clinicamente ele vai contraindicar o ajuste articular nessa região. Agora, por exemplo, tem situações, por exemplo, com aneurisma de aorta, um aneurisma bem mais comum, um aneurisma que está associado, né, com histórico familiar, isso é muito importante no aneurisma de aorta, um aneurisma de fácil diagnóstico, né, ele está relacionado ao aneurisma de aorta, que é um aneurisma essencialmente adquirido em vida, que não é genético, mas que tem uma história familiar relacionada com um aumento de triglicerídeos séricos, né, associada a alterações, digamos, vasculares, com placas de aterosclerose, placas de gordura, né, e também associado muitas vezes com a pressão alta, a hipertensão arterial sistêmica, o RAS. Então, esses pacientes, ainda se tiverem uma história social do tabagismo, eles compõem realmente uma boa receita para apresentar aneurisma de aorta, que ele pode apresentar vários níveis. Então nós temos aneurismas que vão da região ascendente da aorta,
região descendente da aorta, aneurismas que vão desde o arco da aorta até a ilíaca esquerda, aneurismas dissectantes. Então são vários tipos de padrão de classificação do aneurisma de aorta. E além disso nós temos a questão da gravidade. Então, quando o aneurisma apresenta uma dissecção ou já apresentou um quadro de dissecção, o paciente pode então apresentar um risco maior para um ajuste articular, principalmente na região do tórax ou na região lombar, onde o thrust ele pode promover um aumento da pressão intraabdominal e assim, ou intratorácica, e pode promover uma força maior para que haja um shear stress num paciente que está com a pressão alta. Então, são vários critérios. Então, o paciente não vai romper o aneurisma somente na abdominal, aorta abdominal, somente por causa do thrust, mas por um conjunto de sintomas. E o status quo da artéria naquele momento, no caso do aneurisma naquele momento, também deve ser avaliado. Então, o aneurisma de aorta é um aneurisma que aparece, pode ser diagnosticado no raio-x e também na eco abdominal total. Então, não é difícil, uma situação não difícil de diagnosticar, está relacionado com o histórico familiar, com a anamnese bem feita e, digamos, principalmente relacionado com hipertensão arterial sistêmica, que deve estar controlada no tratamento quiroprático. Então, como na região articular, então, o que temos como contraindicação relativa? Não consta nenhuma contraindicação absoluta. Contraindicação relativa temos a inflamação artrítica, principalmente a artrite reumatoide e a psoriática, espondilite anquilosante, instabilidade articular e a hipermobilidade. A inflamação artrítica não é uma contraindicação, é uma contraindicação relativa, mas ela depende muito da fase, né? Isso, eu ia dizer. Então, assim, por exemplo, são várias funções articulares, inflamatórias, né? Por exemplo, nós temos espondilite anquilosante, síndrome de Sjögren, nós temos, digamos, a própria artrite reumatoide, nós temos diversas afecções autoimunes que afetam as articulações e depende muito da fase clínica. Se o paciente está numa fase aguda, então o high velocity não é bem-vindo. Mas agora o paciente saindo dessa fase aguda e com uma boa compensação medicamentosa, então o tratamento manipulativo tem bom resultado, né? Desde que tenha um acompanhamento com o reumatologista também para, digamos, controlar a parte medicamentosa, a parte sorológica, porque na realidade é uma afecção que está relacionada com o sistema imunológico, é sanguíneo. Então, esse acompanhamento com o reumatologista é muito importante e nós devemos avaliar isso como de profissionais de primeiro contato, baseado também na realização de exames complementares, de análises clínicas e também no status clínicos do paciente, né? Então, se nós temos também uma alteração degenerativa muito avançada, nós podemos então selecionar melhor que tipo de técnica a ser empregada. Então, é importante considerar que existem contraindicações absolutas articulares, né, estão no escopo da instabilidade. Então, quando a gente fala que hipermobilidade não é contraindicada, a instabilidade é contraindicada. Então, em alguns casos, a hipermobilidade não é realizada o tratamento quiroprático, mas a instabilidade em nenhum caso deve ser realizada. Outra contraindicação articular importante é a artrite séptica. No passado já tiveram muitos casos de artrite séptica, onde houve o tratamento ajustivo e na realidade houveram grandes problemas, inclusive problemas judiciais no passado, quanto ao tratamento com artrite séptica. Então, no caso da artrite séptica, depois de o paciente ter alta, né, do infectologista, do traumatologista, aí sim a abordagem, não havendo mais foco de infecção ativo, nós podemos então destinar uma atenção ao aspecto quiroprático. Mas enquanto estiver em tratamento com antibiótico e com infecção ativa, não é uma contraindicação absoluta a artrite séptica, que é a pioartrite, a artrite infecciosa. Com relação ainda à artrite reumatoide, eu gostaria de colocar que essa patologia produz uma alteração na cervical. Então, há sempre que se fazer uma avaliação muito mais criteriosa na cervical para estabelecer o ajuste.
E na fase... estabilidade, né? Isso. E na fase atlantoaxial, isso é importante. E na fase aguda, não é interessante o ajuste em nenhuma parte, nenhuma articulação, porque vai estar na fase aguda, que se chama de hot phase, né? Então pode provocar outras alterações nessas regiões. E até promover uma instabilidade maior devido à associação dessa fase flogística com terapias físicas, né, sobre a articulação. Então, trauma também gera contraindicações absolutas e relativas. Como contraindicações absolutas temos prolapso do disco com deficiência neurológica, fratura e deslocamento. Então, assim, quando existe uma associação clara de prolapso discal com deficiência neurológica, existem várias técnicas que podemos utilizar para tentar o controle dessa situação, a ponto de, num segundo momento, utilizarmos então o High Velocity Low Amplitude Thrust. Então, fratura é uma contraindicação, né? Mas considerando que em alguns pacientes a fratura, ela, digamos, numa fase, digamos, resolutiva, de resolução, após a resolução ortopédica dessa fratura, se não houver instabilidade, algumas técnicas quiropráticas podem ser de forma selecionada aplicadas a esse paciente. O critério é realmente se há ou não instabilidade articular sobre essa articulação. Com relação ao deslocamento ou luxação, conversamos no vídeo também sobre isso, que não é interessante fazer nenhum tipo de redução caso aconteça, e esse é um tipo de deslocamento que deve ser encaminhado para atendimento hospitalar. Pelo fato de que a correção de subluxações é uma digamos, mais próprio escopo do quiroprático. Já o deslocamento, né, da completa articulação, uma luxação, ele tem, se não for feito com uma base, digamos, radiológica, uma segurança hospitalar, nós temos o risco de acometimento de estruturas vasculonervosas. E aí tem uma, digamos, síndrome compartimental ou outra afecção mais grave que pode ser de ameaça à vida. As enfermidades ou enfraquecimento dos ossos geram contraindicações absolutas: tumor ósseo, infecções ósseas, fraturas do odontoide, má formação da cervical alta, má formação de Arnold-Chiari, dispositivos de fixação e estabilização interna, local e adjacentes. Então, assim, existem tumores osteolíticos, tumores osteoblásticos, as infecções ósseas ativas, elas não indicam a assistência quiroprática, uma vez que a osteomielite, por exemplo, ela tem casos crônicos, em alguns casos crônicos que estão controlados, pacientes que portam osteomielite, às vezes portam osteomielite por anos, né? Então, nesses pacientes crônicos é necessário avaliar uma avaliação mais completa se não existe realmente fragilidade óssea que não vá susceptibilizar o paciente a uma fratura patológica. Então, nós temos várias também afecções metabólicas nos ossos, né? Então nós temos doenças metabólicas como osteite deformante, como Paget, como síndrome do homem de vidro, como a osteopetrose maligna, osteopetrose benigna, a osteoporose, que é a afecção mais comum que nós temos, e também diversos tipos de tumores que vão enfraquecer a matriz óssea. Então, algumas doenças metabólicas, elas aumentam a massa óssea, como a osteopetrose, mas mesmo assim elas alteram a estrutura óssea, favorecendo o surgimento de fraturas. No caso da osteopetrose, fraturas em traço de giz. Então, nós temos, ao mesmo tempo que infecções ósseas são totalmente contraindicadas, também são, em alguns casos, relativas. A osteomielite, por exemplo, como eu falei para vocês, se ela digamos, está controlada, né, num paciente crônico, ela pode, então, se for bem avaliado, se não há risco de integridade à estrutura óssea, então eu posso então optar, selecionar técnicas para realizar atendimento. Então,
Há uma adequação dos tratamentos quiropráticos para esses pacientes, o que não ocorre no caso de tumores e fraturas. Fraturas realmente, tumores principalmente, não tem como, né? Então, uma alteração neurológica pode produzir contraindicações absolutas e relativas, como absolutas ao sinal de Kernig positivo, ali está escrito Kerning, mas é Kernig positivo, e a seringomielia. Exatamente. Sinal de Kernig, né, nos leva a pensar ali na hipótese de uma meningite. Então, é uma situação que realmente não pode ser utilizado o atendimento quiroprático. Então nós temos situações relativas, como compressões neurais, né, impingimentos neurais, a vertigem, nós temos que verificar se essa vertigem está associada com alguma insuficiência vértebro-basilar, né, que é bem importante a gente considerar, ou se é realmente uma afecção que não tem relação com insuficiência vértebro-basilar ou mesmo instabilidade atlântico-axial. Então existem exames complementares, como o Doppler, que podem verificar, digamos, o funcionamento vascular, e a gente pode então liberar o paciente para aplicar ou não algumas técnicas selecionadas de quiropraxia. E por fim, então, temos alterações psicológicas que não geram nenhuma contraindicação absoluta, né, mas geram contraindicações relativas, como simulação de sintomas histéricos, simulação de sintomas hipocondríacos, pacientes que possuem personalidade de dependência. Já acompanhei um caso semelhante, né, de atendimento quiroprático com pessoas que tinham transtornos importantes e que o paciente começou a desenvolver sintomas neurológicos após o ajuste sem nenhuma causa aparente. Então aqui segue o texto, né, que constava no guideline, eu vou deixar disponível, mas ele é um texto que... na realidade, algumas contraindicações absolutas, né, digamos, nós temos ali, por exemplo... ele reforça o que foi colocado no panorama anterior, né? Então, aqui são contraindicações de herniação discal franca com sinais de déficit neurológico progressivo. Isso é interessante. Então, não significa que o déficit neurológico em hernia discal, em todos, 100% dos casos, é contraindicado, né? Mas se existe um déficit neurológico progressivo, sim, absolutamente indicado. Se não houver essa progressividade do déficit neurológico, então pode-se avaliar e optar em realizar algumas técnicas, digamos, descompressivas, e aos poucos irem evoluindo em técnicas ajustivas de high velocity, desde que não haja nenhum momento, digamos, renitência ou progressão. Tá? Então a situação hemangiomas, né, tanto na medula como intracanalicular, são situações de risco também, tumores meníngeos, tuberculose na coluna vertebral, que é o mal de Potte, são todas situações que podem fragilizar realmente o tecido ósseo e promover, então, fraturas. Contraindicações absolutas da terapia manipulativa. Fala de deslocamento vertebral, na realidade, isso é uma coisa que é um pouco, digamos, questionável. Então, no guia da OMS está colocado dessa forma. Mas, na realidade, sabe que na prática clínica, aí nós vamos ter uma avaliação mais criteriosa. Em alguns deslocamentos, como na espondilolistese, existem procedimentos manipulativos, né? Então, é claro que esse guideline é geral. A maioria das situações que nós temos aqui, como sinal de Kernig, ou Lhermitte, né, neoplasia no tecido muscular, ou de outros tecidos moles também. Então, a gente tem que ver já com maior rigor dentro da formação de cada disciplina e também utilizando a técnica apropriada. E este texto, então, eu trouxe do guideline e ele reforça exatamente o que nós colocamos. Eu vou deixar disponível. Algumas acidentes e reações adversas.
Causas de complicações e reações adversas: a falta de conhecimento, a falta de habilidade e a falta de atitude racional e de técnica. Alguns exemplos de procedimentos inapropriados. Então, procedimentos diagnósticos inadequados podem causar complicações, demora em encaminhar o paciente, falta de cooperação interprofissional, falha em não levar em considerações as limitações do paciente, uso excessivo ou desnecessário do procedimento manipulativo. As complicações neurológicas graves e acidentes vasculares têm sido relatadas na literatura, e embora sejam fenômenos muito raros. Então, finalizando, pessoal, a ocorrência de reações adversas, conforme registrado na literatura, é muito rara. E a ocorrência de casos fatais está na referência de 1 para 1 milhão de atendimentos. Obrigada, era isso.